Olá, gente! A paz e que Deus abençoe. É sempre um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com você. E hoje eu quero falar a respeito de um segredo, de uma coisa que é muito fácil de entender, porém a gente deixa passar desapercebido. Hoje eu quero falar, seguindo tudo que nós já estamos falando a respeito de andar com Deus, presença de Deus ir à nossa frente. Quando tudo isso é contextualizado na nossa vida, a gente vai começar a estar nos lugares que Deus ele quer que venhamos a estar. E é onde nós vamos ter que apelar para o poder de Deus para ver em nossa vida o sobrenatural. Hoje eu vou falar a respeito de Moisés, aquele homem que por ele e pela vida dele o povo viu grandes coisas sobrenaturais. Mas antes, o que eu quero ver é a sua curtida aqui, o seu like aqui. Você vai apertar ali, ó, a mãozinha e vai deixar para a gente ali a sua curtida. Também compartilha o vídeo. Pode, esquentar o seu dedo ali, compartilhando, porque hoje o vídeo está forte. E claro, se você ainda não é inscrito, olha, nesse altar aqui, todos os dias eu tenho orado pelos meus inscritos. E logo seremos uma multidão. Já somos um grupo grande, vamos se tornar ainda maior. Bom, Moisés, ele é usado para levar as maravilhas de Deus, certo? Através dele, há uma manifestação de Deus naquelas 10 pragas. Você veja que os próprios encantadores lá de Faraó falam para Faraó: isso aí é o dedo de Deus, hein? Tem o dedo de Deus nisso. Eles viram o sobrenatural. O povo, quando sai do Egito, eles olham e eles veem uma nuvem que os acompanha aonde eles vão durante o dia. Isso é algo sobrenatural. Imagina você caminhar em uma nuvem, em todo momento aonde você está. De noite tinha uma coluna de fogo que também os acompanhava, a fim de que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Isso já é o sobrenatural. Sem falar nas cordonizes que Deus mandou para alimentar eles com o maná todos os dias. E por aí a gente vai, o mar se abriu, tantas coisas aconteceram. Só que acontece que chega um momento na vida daquele povo que essas coisas não é suficiente. E esse é o nosso problema. Na nossa caminhada com Deus, em alguns momentos, a gente quer voltar para o Egito, porque estamos no deserto. O problema, ou a questão, não é que o Egito é bom. A questão é que a gente ainda não chegou aonde Deus quer que a gente venha chegar. E nesse momento, é o momento do deserto, ou podemos chamar hoje, em 2025, o momento do processo. E é aí aonde Deus ele quer continuar se manifestando. Mas por causa desse processo ser um pouco cansativo, olha para mim, presta atenção, não troca não, isso ainda vai chegar muito forte no seu coração, calma. É nesse momento que a gente se sente cansado, que a gente começa, a tropeçar nas próprias pernas, e a gente começa a querer desistir. É onde Deus ele começa a falar, e muitas das vezes a gente começa a não mais ouvir, não prestar atenção. Por isso eu coloquei até aqui ao fundo a palavra, aonde depois de tudo isso, eles estão com sede. E hoje, nesse dia, nessa semana, eu posso assegurar que você do outro lado também está com sede. Não, bispo, eu tenho até aqui um copo d'água, estou aqui com a minha térmica. Não, eu não estou falando sobre o seu corpo, eu estou falando sobre a sua vida. E quando eles sentem sede, eles pedem a Moisés uma solução. Moisés, ele vai, se põe à porta do templo, junto com Arão, seu irmão, e Deus fala com Moisés. Aqui tem mais um segredo. Deus, ele sempre vai falar com o pastor.
sabe, com aquele líder para direcionar o povo. Por isso é importante você ouvir a palavra de Deus, por isso é importante você ir à igreja, por isso é importante você estar pessoalmente também assistindo os cultos para ser doutrinado, ministrado, para você poder receber o que Deus do céu vem para a sua vida. E olha só o que Deus ele fala com Moisés. Vem cá, olha só, me acompanha aqui, dá uma olhadinha aqui. Ele fala assim, ó, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão. E olha só o detalhe, eu vou ter que ir lá. Falai a rocha. Ele manda o quê? Falar com aquela rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Muito bem. Quando Deus falou com Moisés, é comum você ouvir dos irmãos, das pessoas, né, que gostam do conteúdo bíblico, dizer, olha, o problema foi que Moisés feriu a rocha. Ele foi lá, feriu 2 vezes. Deus não mandou ele nem ferir, nem tocar. Deus mandou ele o quê? Falar. E hoje o detalhe dessa palavra é essa. Quando você profetiza, a água da rocha, ela vai chegar. Quando você fala, nós somos muito bons para profetizar na vida dos outros, ouvir sobre a boca dos outros, mas às vezes, quando nós falamos, a gente não fala daquilo que está aqui, ó, porque o que você quer de Deus já está na sua cabeça, mas precisa estar também aonde? Na sua boca. Quando foi que aconteceu o milagre? Deus falou, você vai profetizar lá na rocha. Quando você estiver na rocha, você vai profetizar. Ele não falou assim, olha, toca nela. Às vezes há pregadores que dizem, não, Deus mandou ele tocar e ele feriu. Não, Deus não mandou ele tocar na rocha. Deus mandou ele falar com a rocha. O que eu quero que você entenda é isso. Talvez você hoje está no deserto e você está com sede. Esse é o assunto da palavra do alimento diário hoje. Eu estou no deserto e eu estou com sede. O que eu tenho que fazer? Você tem que começar a falar, a profetizar. Tudo o que Deus fez e faz, Ele faz o quê? Falando. Quando você fala, quando você abre os seus lábios e você profetiza, aquilo que você profetiza, ela cria força no mundo espiritual, ela passa por um processo e a promessa chega de volta na sua vida. Você veja que muitas pessoas, essa semana passada fui indagado com uma senhora muito religiosa, e ela disse assim, poxa, Moisés fez tudo o que tinha que fazer e não entrou na terra prometida. E ele olhou, sabe, nossa, ele deve ter ficado muito sentido. E eu falei para ela assim, ele deve ter ficado muito sentido. Imagina ele chegando lá no céu, né? Porque ele ele não entrou na terra prometida para entrar no céu. O que você prefere? Você prefere entrar numa terra prometida ali com os homens? Terra muito boa. Ou você prefere entrar nos céus? Aí só vai conseguir me responder aquele que já entregou a vida para Jesus, né? Mas ele deve ter ficado sentido falando com o próprio Deus lá, né? Poxa, eu não entrei na terra, estou aqui agora no Senhor. Pois isso é um assunto para outro vídeo. Mas o detalhe é que Deus falou para ele profetizar. Eu quero que você tome isso para a sua vida. Quando nós falamos sobre Ezequiel, né? Lá naquele livro tão bonito da Bíblia, a gente fala sobre os vales dos ossos secos, e ele profetizou e aconteceu, mas quase não se fala sobre Moisés. Deus falou para ele, profetiza aí, porque quando você profetizar, quando você falar, vai acontecer. Quando você começa a falar, Deus ele começa a fazer. Sabe por que eu estou aqui sobre esse altar? Há anos atrás eu estava em outro. Mas sabe por que eu estou aqui hoje nesse altar? Porque um dia eu comecei a falar, Deus, o Senhor vai me dar um povo, o Senhor vai me dar um ministério,
o Senhor vai fazer algo na minha vida. Eu comecei a profetizar, vai ter gente, vai ter cadeiras, vai ter povo, vai ter um lugar, e vai ter assim, vai ter assado, e as coisas começaram a acontecer. Por que você parou de profetizar? Por que você não fala? Por que você só fala, sabe, a respeito de outras pessoas? Chegou o momento de você falar sobre você mesmo. Deus, Ele quer que você se torne profeta de você mesmo. Porque eu estou aqui no altar dessa igreja liberando uma palavra sobre a sua vida. Você já está liberada, você já está liberado para profetizar. Você já pode começar a profetizar. E aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, começa a dizer: eu vou prosperar. Começa a profetizar: eu vou comprar o meu carro, eu vou comprar minha casa, eu serei bem sucedido, eu vou estar feliz com a minha família, eu vou viajar, eu estou curada, eu estou curado. Começa a profetizar, porque Deus, Ele vai fazer na sua vida. Eu tenho uma experiência de uma senhora aqui da igreja, muito querida, e eu chamo ela até de mãe. E ela me deu uma notícia, e ela disse o seguinte: filho, ela tem muito carinho comigo, e ela disse assim: filho, eu tenho mais notícias. Fui diagnosticada com câncer. Preciso que você ore para Deus mudar essa situação. Eu pensei, tem situações que não é para orar, tem situações que é para profetizar. E no mesmo momento eu falei para ela: mãe, a senhora está curada. Eu profetizo isso. A senhora está proibida de morrer, porque ainda tem muita coisa para a senhora fazer aqui. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas eu profetizo a sua vida. Ela fez novos exames e levou para a mesma equipe médica. E uma semana depois veio a notícia: filho, os médicos falaram para mim: eu não sei o que aconteceu, mas você não tem câncer. Eu sei o que aconteceu. Uma palavra profética, quando ela é lançada de um coração que crê naquele que fundamentou a promessa, é capaz de invalidar qualquer palavra de derrota, de problema ou de dificuldade. Então hoje eu quero que você tome o exemplo de Moisés. Ele, quando chega diante da rocha, ele toca, depois ele fala, acontece. Ele poderia apenas ter falado, mas ele quis usar a força. Falou: não, olha, sai a água daí, que sai a água agora. Muitas das vezes você quer trocar a glória de Deus pela tua força. Eu quero que você se lembre: você está no deserto, você está com sede. Se você usar a sua força, vai chegar um momento que ela vai acabar. Começa a usar agora o poder de Deus, porque Ele é quem vai tirar você dessa sede, dessa sequidão. Ele também vai fazer você sair do deserto, caminhar, chegar na terra prometida. Certo? Vamos orar? Senhor, aqui diante, meu Pai, do teu altar, eu me coloco em oração e eu determino que essa pessoa que crê, ela vai começar a fazer o que o Senhor mandou aqui nós fizéssemos. Moisés, o Senhor falou para ele: fala com a rocha. Meu Deus, ele quis tocar, ele quis ferir, ele quis usar força. Só depois então, meu Deus, ele fala. Mas a tua palavra é bem clara. O Senhor disse: não é para tocar. O Senhor só falou para ele: pega o bordão. O bordão era para ele lembrar dos grandes feitos que o Senhor já tinha feito. O Senhor não mandou ele pegar o bordão e tocar. O Senhor mandou ele pegar o bordão a título de ativar a fé. Pega aí o bordão. Você lembra que esse bordão você colocou no chão e eu transformei numa víbora, numa serpente? As pessoas ficaram admiradas, depois você pegou de novo. Você lembra que você tocou com esse bordão nas águas do Mar Vermelho e elas se abriram? Era para ele se lembrar, meu Deus, da caminhada contigo. Quando o Senhor está na frente, nós profetizamos. E como diz aquela canção: quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus.
Então, meu Pai, eu profetizo agora sobre esse povo que ouve essa palavra, esse que não mudou, está até agora, Senhor, escutando, meu Deus, absorvendo. Eu profetizo que ele vai ter uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida, Senhor Jesus, cheia do teu poder. Ah, meu Pai, aqui desse altar eu estou profetizando vida nova, prosperidade, casamentos. Eu profetizo, Senhor, conquistas, curas, compra, salvação da família, da casa e dessa própria pessoa. Eu abençoo esse povo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, eu creio que Deus, Ele já alcançou a sua vida. Quando você agora sair daqui desse vídeo, comece a profetizar sobre tudo e sobre todas as coisas, porque o que você profetizar vai acontecer. Bispo, mas é impossível. O que você profetizar vai acontecer. Davi não ganhou a guerra quando ele jogou a pedra, ele ganhou quando ele disse: você vem a mim, olha, você está vindo contra mim, com lança, com escudo, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje eu vou dar você. Ele falou para o gigante: eu vou dar você, sua cabeça, seu corpo, eu vou dar para as bestas feras do campo. Ele falou ali, ele profetizou. Quando ele jogou a pedra, foi só um poder de Deus ativado através da profecia. Comece a profetizar aí agora onde você está, porque a realidade que você está não condiz, nunca vai condizer com a profecia que Deus já colocou no seu coração. Mas quando você profetizar, você vai começar a fazer sentido. Tudo vai começar a fazer sentido, porque se cria no mundo espiritual e se materializa no mundo físico. Deus abençoe, gente. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.